Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Eu acredito que muitos de nós, se não todos, quando começamos a nossa jornada no mundo dos investimentos, acabamos por cometer erros que cedo ou tarde servem de aprendizagem. Ora, eu não sou exceção e hoje quero falar-vos de alguns erros que cometi e com os quais tive a oportunidade de aprender e melhorar. Vamos a isso. A cultura popular está cheia de clichês como errar é humano e aprendemos mais com os erros do que com os sucessos, mas a verdade é que melhor do que aprender com os meus erros, eu preferiria 1000 vezes aprender com os erros dos outros. Este senhor, que não sei bem quem é, tem uma opinião parecida, ou a minha é que vai de encontro à dele. Bom, não é importante. O importante é contar-vos aqueles que considero serem 5 erros que cometi de 2019 a esta data. E o primeiro erro está relacionado com a compra de ações sem qualquer conhecimento de como funciona o mercado ou como avaliar as ações das companhias. Se já viram o primeiro episódio sobre a minha iniciação no mundo dos investimentos, seguramente estão familiarizados com a situação da compra de ações. Eu tinha acabado de chegar de umas férias e recebi uma notificação da Revolut a indicar que o serviço de trading estava disponível. Entrei na aplicação e comecei a navegar tentando entender um pouco a funcionalidade. Como tinha algum dinheiro no cartão, decidi comprar 3 ações, a AT&T, a CenturyLink, que agora se chama Lumen, e a já não existente Avon, não existente porque entretanto foi comprada pela Natura. Eu não fazia a mínima ideia de como funcionavam os mercados, se as ações que comprei estavam a um preço justo ou não, eu estava completamente às escuras. A única informação que eu tinha era se a companhia aumentasse as receitas, eu sabia que de alguma forma isso iria refletir no preço da ação. Esta decisão não me custou muito dinheiro, afinal estamos a falar de valores baixos, mas dá para entender como paguei demasiado por essas companhias. Nessa altura eu não ligava muito a isto, era apenas um investimento de comprar hoje e depois ir analisar daqui a um ano a ver qual tinha sido o retorno. Podem ver que no primeiro mês as minhas compras foram completamente aleatórias. Tentava comprar ações de companhias que conhecia, mas como tinha receio de preços muito altos, comprava frações das mesmas, tentando respeitar a limitação da Revolut das 3 transações gratuitas por mês. Como sabem, o facto de uma ação custar mais de $100 não significa que esteja acima do valor justo, assim como uma ação que custe $20 pode estar 50% sobrevalorizada. Mas na altura eu era completamente alheio a estes conceitos. O segundo erro foi comprar ações recomendadas por analistas ou artigos de opiniões de sites como o Kiplinger ou o Motley Fool. Já vimos que em setembro ou outubro eu estava nos primórdios da minha aprendizagem, ora em novembro também cometi um erro que é comum a muitos de nós. Tinha começado a ler artigos de opinião, descobri o Seeking Alpha, o MarketWatch, o Kiplinger, enfim, passava grande parte do meu tempo a ler artigos como as melhores 3 ações para o mês de novembro ou que ações deves comprar já. Obviamente eu não tinha o conhecimento para filtrar a informação adequadamente e comecei a ceder à tentação de comprar companhias como a Avalara, a ASML ou a Lululemon. Atenção que isto não significa que sejam más companhias. O problema é que eu estava a comprar a ação com base na análise de outra pessoa. Não desenvolvi a convicção necessária para, em caso de volatilidade das mesmas, eu me manter fiel ao meu investimento. Outro problema neste mês foi que comecei a ganhar confiança com os resultados de outubro e tornei-me mais agressivo, gastando algum capital em comissões. Mas ainda assim não conseguia dar $200 por uma ação apenas. O terceiro erro foi comprar ações baseando-me maioritariamente nos critérios relacionados com o dividendo. Ora, no mês de outubro e novembro tinha recebido dividendos da Comcast e da AT&T. Pura sorte, eu nem sabia o que isso era. Foi então que comecei a ler mais sobre o tema e o porquê de ter recebido esses pagamentos e achei fantástico. Em dezembro de 2019 decidi que ia construir um portfólio maioritariamente com ações que pagassem dividendos. A minha agressividade enquanto investidor também aumentou proporcionalmente ao meu conhecimento. Já sabia o que era um rácio preço-benefício, por exemplo, já sabia o que significavam métricas como o EBITDA ou identificar a estrutura de capital de uma empresa, mas ainda estava muito verde. Centrava-me mais na segurança do dividendo, no payout ratio ou na evolução da rentabilidade do dividendo nos últimos 4 anos. Esta avaliação por si só não é errada, mas deixa de fora muitos outros aspectos fundamentais relacionados não só com a operação, como também da gestão da empresa. Vocês podem ver que muitas das ações que comprei nesta data estavam acima do considerado preço justo, com exemplos como a Coca-Cola, General Dynamics, Amgen ou a Wells Fargo. A Wells Fargo então é uma coisa de outro mundo.
Bom, o quarto erro foi então durante a queda de março eu não tinha uma estratégia definida. Ora, em dezembro e em janeiro eu tinha gasto mais de $3.200 a investir com critérios superficiais e um crash estava aí à porta. O mercado estava a cair todos os dias e eu não tinha um plano de como reagir. Encarava a queda como uma oportunidade, mas com o intuito de investir acabei por adotar uma estratégia errada. Reparem que à medida que as minhas ações foram caindo eu ia comprando, desta feita em unidades, já não em frações. O problema foi que muitas vezes bastava a ação cair 2 ou 3% e eu comprava mais uma ação. Este contexto é particularmente visível com a Discovery Financial Services em março ou com a Johnson & Johnson. A ansiedade era tanta de aproveitar as oportunidades que estava a gastar $1.000 a cada 2 dias e o mercado não parava de cair. Não que estivesse a duvidar das minhas ações, mas eu achei que este era um ritmo que não conseguiria acompanhar por muito tempo. Afinal de contas, o mercado pode manter-se irracional por muito mais tempo do que qualquer um de nós pode manter solvente. Ajustei o Dollar Cost Average para quedas entre os 10% e os 15% e fui aproveitando aqui e ali essas quedas mais acentuadas em ações específicas. Neste mês de março gastei mais de $7.000 em compras e quase $100 em comissões. Por um lado foi positivo porque foi a decisão responsável por conseguir fechar o ano com mais de 26% de retornos, contando a valorização e os dividendos. Por outro, sinto que com uma estratégia bem definida de início teria alocado melhor o capital, não só em companhias mais relevantes, como de alguma forma mais eficientes. Por fim, o quinto erro foi ter perdido boas oportunidades por apenas comprar ações com dividendos. Como correção desse erro, eu decidi que a partir de agora vou ter sempre um máximo de 5 empresas no portfólio que não paguem dividendos. Este é o típico foi um típico erro por omissão. Ações como a Tesla, a Alibaba, a Facebook, a Amazon, Google, Netflix, todas elas tiveram quedas na casa dos 2 dígitos que as tornaram obviamente mais apelativas. Poderia ter apostado numa ou noutra que considero importantes a longo prazo, como a Alibaba ou a Amazon, mas na altura estava focado no Dollar Cost Average e perdi uma boa oportunidade de valorização do capital. Estes foram aqueles que considero serem os erros mais flagrantes que cometi e que espero que vocês retirem alguma aprendizagem dos mesmos. Vejamos então como foi a semana dos mercados e o impacto que isso teve no portfólio. Esta semana a Realty Income decidiu aumentar o dividendo em 0,2%, uma quantidade ridiculamente pequena, mas que vai servindo a sequência de 24 anos consecutivos de aumentos. Já para os mercados foi uma semana de lateralização e o mesmo aconteceu com o portfólio, mantendo-se no mesmo valor, quer em valorização, quer em rentabilidade. No que respeita aos dividendos, levo $44 recebidos até agora no mês de março. Os estadunidenses receberam ainda esta semana uma ajuda do governo norte-americano de $1.400 por pessoa num esforço global de $1,9 trilhões. Volta a contribuir em muito para um cenário futuro de inflação, na minha opinião, descontrolada. A razão pela qual digo isto está bem patente no gráfico que estão a ver na imagem. A linha negra representa a quantidade de dólares em circulação e a linha vermelha é o trajeto da inflação no mesmo período. Podemos ver que sempre que injetaram dinheiro na economia através de estímulos fiscais, a inflação sobe com um ligeiro atraso. Agora podemos fazer o exercício de imaginar o que acontecerá nos próximos meses com a quantidade de dólares em circulação a atingir valores estratosféricos. A Fed veio corrigir as expectativas da inflação para este ano de 1,8 para 2,4, o que olhando para o gráfico anterior colocaria a previsão mais ou menos neste nível. Parece-vos fiável? A mim, não. Por cá, a inflação foi negativa nos últimos 12 meses, registando-se um valor global de menos 0,04%, com maior afetação nos produtos alimentares. A nível europeu, a situação está ligeiramente diferente, segundo o Banco Central, com uma média de quase 1% de inflação e objetivos de manter esse valor abaixo dos 2%. Ainda assim, se olharmos para o gráfico do crédito concedido a entidades governamentais, vemos algo muito parecido com o outro lado do Atlântico. A última vez que vimos algo do género foi em 2008 e todos sabemos bem como é que os anos seguintes foram de complicados. Onde quero chegar é que a inflação parece inevitável. A dúvida é se vão conseguir conter a mesma abaixo dos 2%. Eu tenho as minhas dúvidas e acredito que muitos investidores também, e por isso é que vemos uma corrida generalizada aos ativos como as ações, as commodities, como o ouro, a criptomoedas, enfim, tudo o que possa ser uma ferramenta para conservar o valor do dinheiro. Se estás a começar, lembra-te que tens imenso tempo como investidor pela frente. A próxima oportunidade não será única e seguramente vais aprender bastante com ela. Outra notícia foi o facto da eToro se tornar numa empresa disponível para investimento público, ao ser combinada com uma SPAC, a Fintech Acquisition Corp. Muito em breve as ações da empresa eToro vão estar disponíveis para serem transacionadas na bolsa de Nasdaq. Do ponto de vista dos clientes não existe qualquer desvantagem ou benefício, mas seguramente teremos
acesso facilitado aos resultados trimestrais da empresa. A Heitor justifica este passo com a necessidade de crescer para outras geografias e de inovação da sua plataforma. E é tudo por hoje. Não se esqueçam de deixar o vosso like, ajudam-me imenso a chegar até a mais pessoas e a fazer crescer o canal. Subscrevam mesmo, deixem os vossos comentários e opiniões. Eu desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.